sobre a última parte do Zigbee, né? Então, o modelo de transferência de dados dele é baseado no que a gente chama de dados em espera, né? O que vai usar o que a gente chama de beacon. Beacon é um pacote especial, né, que é usado em dispositivos para fazer a sincronização. Ele é muito parecido com o FHS que a gente via no Bluetooth. Né? Mas isso é herdado diretamente do 802.11. Então, o Zigbee, até por ser um protocolo mais novo, ele está herdando conceito que vem tanto de redes 802.11 quanto 802.15. Né? O Beacon é uma delas, que é um pacote de sincronização muito pequeno, e também ele acaba sendo um pacote de sinalização, né? Não só de sincronização, mas de sinalização de que você quer transmitir. Né? Em uma rede usando o Beacon, o Conrad vai indicar o Beacon que existem dados de espera. Nesse momento parece estar até um poleamento. E o dispositivo praticamente vai ouvir o Beacon e transmitir um MAC Command Request usando o que a gente vai chamar de slotted CSMA/CA. Ou seja, ao invés de eu fazer um poll e dividir no tempo, eu vou ter marcações periódicas de envio de dados baseadas temporalmente, mas que não são definidas pelo mestre, mas pelo próprio emissor. E o Beacon vai ser a sincronização para que todo mundo saiba quais são essas marcações. Olha que interessante, é como se todo mundo fosse mestre, porque é justamente o caso, né? E eu tenho, né, acknowledgement desses meus dados. Eu posso fazer sem o Beacon, né? Sem que o cara vai citar, eu vou chamar, tipo, isso de uma rede chamada de usar o que a gente chama de unslotted CSMA/CA, que eu vou transmitir enviando um pacote dizendo que eu quero transmitir. Então, se eu não vou dividir em slot, não vou ter o beacon, para que eu tenho esse pacote de envio de transmissão? Esses são pacotes pequenos de tentativa. Se eu tiver colisão com esses pacotes pequenos, melhor, porque a retransmissão deles é pouco custosa. Se eu vou transmitir um pacote de dados, em geral essa transmissão é mais custosa. Então a diferença entre o slotted e o unslotted é que, apesar de parecer não intuitivo, o slotted CSMA/CA ele acaba dividindo isso em fatias de tempo fixas, dizendo que só posso começar a transmitir no início dessas fatias, e isso evita colisões. E pode não parecer, mas como meio sem fio é extremamente pouco confiável em comparação com o cabeado, isso economiza, sim, bastante energia. E a gente usa dentro do Zigbee uma estrutura de superframe, também herdada do 802.11, que funciona da seguinte forma. Eu vou dividir em dois pedaços. Um pedaço que vai ser coordenado pelo coordenador, onde eu não vou ter estrutura de disputa de acesso ao meio, o coordenador vai liberar esse acesso para todo mundo, e uma estrutura inativa onde as pessoas vão disputar acesso ao meio. Ou seja, é um pedaço que o superframe vai ser, na verdade, um pedaço coordenado onde eu vou liberar bastante acesso, e um pedaço de coordenada onde eu vou, né, disputar acesso ao meio normalmente. Então, vou ter dois parâmetros, o SO para determinar a extensão do período ativo e o BO para determinar a extensão do intervalo de beacon. No período que a gente vai chamar de livre de contenção, Contention Free Period, vou ter o que a gente chama de um GTS, um Guaranteed Time Service, que pode consistir de múltiplos slots, todos para um único dispositivo. Então, um período livre de contenção é um período que não tem disputa de acesso ao meio, que um coordenador vai liberar para que um nó possa transmitir. Né? E esse GTS pode ser tanto para transmissão quanto para recepção. Né? No CAP, que é o período de contenção, o conceito de slot não vai ser utilizado. Eu vou disputar ao meio, né? E vou transmitir tanto quanto for necessário. Né? Então, todo o CAP vai ser dividido em pedaços menores, que são chamados de contention slots. Cada contention slot dura 20 símbolos. Dois tipos de mecanismo de canal de acesso, né, baseados na configuração da rede. Uma rede que não usa beacons, um slot de CSMA/CA, e uma rede usando beacons, o slot CSMA/CA. E a estrutura de superframe vai ser usada na slotted. Ou seja, a unslotted só disputa de ação ao meio, na slotted eu vou ter, né, a estrutura de superframe. Então, eu vou ter dentro do slotted o que eu chamo de período de backoff. Backoff é um algoritmo, né, que existe dentro de rede sem fio, que diz o seguinte, né? Se uma vez que eu tenho uma transmissão bem sucedida, para eu não ganhar controle de acesso ao meio, eu espero um tempo aleatório. Essa aleatoriedade faz com que um dispositivo que tenha ganho acesso e que, por consequência, seja o único que realmente entende quando a conexão acabou, né? Ou seja, o que ele poderia facilmente ganhar o acesso ao meio, diga para você a seguinte questão. Olha só, agora que eu transmiti, eu vou liberar espaço na fila para que outras pessoas possam transmitir. E como esse tempo é aleatório, na média todo mundo vai ter o mesmo, todo mundo que queira ter... na média todo mundo vai ter o mesmo espaço, caso todo mundo queira igualmente acessar a rede. Então, e como é que eu faço isso? Então, o período de backoff de cada dispositivo vai ser alinhado com o início do período da transmissão de um bico. Então, a subcamada MAC vai ter que garantir que a camada física mantenha todas as suas transmissões no limite do período de backoff. Então, cada dispositivo vai ter que manter 3 variáveis para cada tentativa de transmissão. O número de slots que eu vou precisar,
o tempo de backoff e o que eu chamo de janela de contenção. O tamanho da janela de contenção é o número de lotes de backoff necessário para estar livre na atividade daquele canal. É inicializado como 2 e resultado como 2 se o canal estiver ocupado. Ou seja, a janela de contenção é o que eu preciso para transmitir na prática. Então, como é que é o algoritmo de slots SMSA? Eu vou verificar 6 slots, e de 6 slots eu vou começar com o meu NB0 e minha contention window 2. Né? Se a bateria, eu vou estar usando bateria de extensão, né? Se eu estiver usando bateria de extensão, eu vou pegar o meu menor BR, ou seja, o meu menor tamanho de slot, e eu vou usar, senão eu vou usar o meu MacBR. Vou usar o meu backoff e vou introduzir um delay para a transmissão. Ou seja, ao invés de eu simplesmente sair transmitindo, que pode gerar, né, aquele efeito de fila, eu vou esperar um tempo para ver se não tem ninguém transmitindo, ou um pacote de sinalização, e aí eu vou transmitir. Se o canal estiver vazio, aí sim eu transmito. Se o canal estiver ocupado, eu volto para a fila para esperar. Quando é unslotted, não tem o conceito de janela de contenção, de eu esperar na fila do bolo para eu poder começar a transmitir. Conforme eu vejo, eu saio transmitindo, e isso é um problema. Então, através desse mecanismo que é muito parecido com o 802.11, mas tem muita semelhança também com o 802.15, que eu vou conseguir consumir energia ao mesmo tempo que eu sou eficiente. Então, algumas considerações que a gente vai ter que fazer sobre... deixa eu voltar aqui, que eu pulsei. Sobre o consumo de energia, que nas aplicações que usam esse padrão, a maioria do dispositivo vai usar uma bateria, ou seja, quer realmente alimentação por bateria. Né? O desenvolvedor da aplicação deve decidir entre o consumo de energia e a latência da comunicação, e esse é um dos maiores desafios que a gente vai ter. A gente vai ver que existem mecanismos como, por exemplo, clusterização e fusão de dados que tem essa preocupação, que tem essa perspectiva, né? E a extensão do tempo de bateria é um dos mecanismos que o 802.15.4 tem, e essa extensão da bateria só pode ser enviada os primeiros 5 slots depois do beacon. Os beacons têm tamanhos variáveis, porque eles são pacotes de sincronização, eles podem receber também, vão funcionar como uma espécie de poleamento dos Full Function Devices, né? E tem um tempo de espera que é chamado de CIF, que é um intervalo interframe bem pequenininho, que a gente fala com isso melhor na aula. Se uma estação transmitir nos primeiros 5 slots, vai ter que esperar até o próximo beacon. Né? Então essa aqui é a nossa infraestrutura. Né? Eu tenho um beacon mínimo, um intervalo de ouvir, e cada uma dessas linhas é um cara ou tentando ouvir. Então na primeira linha vocês estão vendo que ele está fazendo CCA para ver se o meio está livre. Se o meio não está livre, ele transmite. Se o meio está livre, se o meio não está livre, ele espera. Se o meio está livre, ele transmite. Então olha só o CCA acontecendo. O CCA é um elemento de nível físico escutando o meio para fazer essa transmissão. Tudo isso sincronizado pelo beacon. Então olha só, eu sou divisão por tempo na horizontal, divisão por lógica a nível vertical. Então, a gente pode chamar isso de uma transmissão bidirecional, diferente do Bluetooth, que é só um time division. GTS, chamado de Guaranteed Time Slot, é um conceito que, na verdade, veio do 802.11e para QoS e que já é incorporado no padrão por padrão, esquisito isso, permite um dispositivo operar no canal SuperFrame. Um GTS só pode ser alocado pelo Pan Coordinator e anunciado no beacon. Um Pan Coordinator pode alocar até 7 GTS simultaneamente, porque 7 pelo mesmo motivo do Bluetooth. É histórico. O Pan Coordinator decide onde alocar o GTS baseado nos requisitos de aquisição, ou seja, da tua aplicação, e a capacidade disponível atualmente no SuperFrame. E olha como isso, na verdade, favorece a stack do Zigbee, porque isso é muito fácil de você prover se você só tem uma aplicação. Olha só como é que as coisas dentro da pilha, elas são síncronas quando elas são pensadas como pilha. O problema é que vem o Six-Low-Pan. E tudo isso aqui dá uma modificada. Então, pessoal, isso aqui é o que eu queria que vocês entendessem. Eu vou colocar um texto de Bluetooth e de Zigbee para vocês. Além disso, eu vou sugerir que vocês leiam um capítulo de rede sem fio do Kurose para ter uma melhor compreensão disso aqui. E vou colocar um trabalho de análise de texto para vocês, de análise de conteúdo, para que vocês possam assistir. Isso vai estar dentro do grupo amanhã. Agradeço a vocês pela atenção, né? E desejo a todos uma ótima semana.